Fala pessoal, neste vídeo eu vou te explicar o ciclo da procrastinação, mas muito mais do que isso, vou te explicar por que a procrastinação está associada com medo e que pode ser a causa da sua ansiedade ou que pode causar ansiedade. Mas mais do que tudo isso, eu ainda vou te ensinar 3 passos simples para você eliminar a procrastinação da sua vida. Então fique comigo até o final desse vídeo. Bom, diariamente eu vejo pessoas que carregam muito conteúdo, muita bagagem e no fundo sabem o que fazer, como fazer, quando fazer, mas que não conseguem fazer. Ou seja, elas têm tudo na sua cabeça, tudo na palma das suas mãos, mas acabam sempre procrastinando. E a causa maior da procrastinação é a sua projeção do que pode dar errado. Ou seja, a pessoa quer fazer alguma coisa, ela sente um desejo de galgar um novo resultado, mas na mente dela a primeira coisa que vem é: nossa, e se der errado? E se eu não conseguir fazer bem feito? E se me julgarem? E tudo isso gera uma série de emoções que acabam congelando essa pessoa, e assim você não faz nada. E o pior de tudo é que isso não para por aí. A pessoa acaba entrando num ciclo, num loop de procrastinação que acaba gerando prejuízo em todas as áreas da sua vida. E é muito simples de entender este passo a passo. Então, primeiro, eu sinto vontade de galgar um novo objetivo e eu tenho muita vontade de repente gravar um vídeo ou fazer qualquer outra coisa que ainda está fora do meu controle. E quando eu penso em fazer isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: e se não ficar tão bom? E se eu não conseguir fazer da melhor maneira? E se me julgarem? Ou seja, essa projeção ao futuro tem a ver com medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão dizer ou o medo de errar. E depois que eu sinto medo, depois que eu me preocupo com o que as pessoas vão falar, depois que eu me comparo com as coisas, com os vídeos, com as situações que tem no mercado, o que acontece é que eu travo, eu congelo e digo assim: então eu vou esperar para me preparar. E naquele momento eu procrastinei. Porém, essa preparação nunca ocorre. E no fundo, a cada momento que a gente deixa de agir, o que acontece é que a gente carrega muita culpa dentro da gente. Culpa por não ter agido, culpa por ter aceitado a zona de conforto, culpa por sentir medo. E assim vai virando uma onda emocional de culpa que nós perdemos o controle. E depois da culpa vem a sensação de fracasso, de incapacidade, de não termos conseguido concluir o que queríamos. E assim essa culpa e essa incapacidade fica cada vez maior. E quanto mais sentimos isso, mais congelamos, mais ficamos bloqueados e assim menos agimos. E dessa forma, a procrastinação cresce dentro da gente, cresce cada vez mais e isso vai tomando uma proporção inimaginável. E aí, se sentindo congelado, se sentindo bloqueado, o que a nossa mente faz é gerar uma cobrança num nível absurdo, uma cobrança, uma agitação, um tipo de ansiedade, um tipo de inquietação, como se essa inquietação nos forçasse a agir. E aí começa a entrar a ansiedade. E depois desse processo de inquietação, nós sentimos novamente aquele desejo ardente de agir. Porém, entramos no loop novamente, entramos no ciclo da procrastinação, de projetar no futuro o que vão julgar da gente, de sentirmos medo, de congelarmos e assim por diante. E o fato é que tudo isso tem início na nossa projeção mental sobre o que as pessoas podem dizer da gente, sobre o que as pessoas podem falar, sobre as comparações que nós mesmos e as outras pessoas podem fazer conosco. Mas o mais impactante de tudo isso é que essa projeção da nossa mente tem início nos nossos aprendizados da infância, de que a gente precisa ser o melhor, do que a gente precisa aprender antes de saber, de que a gente precisa estar sempre sendo perfeito. E a verdade é única e exclusiva. Você não vai saber antes de aprender. É impossível você ser perfeito antes de errar, antes de praticar, antes de ganhar musculatura, até que se torne algo extraordinário.
Mas o que eu quero compartilhar com você é que existem 3 passos simples para você sair desse ciclo da procrastinação e agir em direção ao seu sonho, começando a partir de agora. E o primeiro passo simples, é você eliminar as comparações da sua vida. Muitas vezes a gente se compara com uma pessoa que está anos-luz à nossa frente, que já tem 10, 15 anos de prática, e a gente compara o nosso vídeo com o vídeo de um grande player do mercado. A gente compara o nosso futebol com o futebol de um jogador profissional. A gente compara a nossa dicção, a nossa forma de se expressar com a forma de se expressar de um grande ator, de uma pessoa que estudou por anos e anos. E o fato é que é muito importante você ter uma referência para você se embasar, para você saber como você quer se desenvolver, mas jamais se compare. Não compare os seus bastidores com um palco de alguém. Não compare a sua vida atual com a vida do atual de alguém. Você não sabe o que ele precedeu, o que ele fez antes. E o segundo passo muito importante é você manter o foco, que é muito mais importante as suas ações constantes e talvez medianas ou boas do que apenas uma ação aleatória extraordinária. Tem muito mais impacto na sociedade, na sua vida, nos seus resultados, você ter constância e consistência e ir melhorando aos poucos do que apenas uma ação extraordinária sem consistência. E o terceiro passo para você mudar tudo isso é você ter a consciência que você não precisa fazer para dar certo, você precisa fazer até dar certo. E o que significa isso? Significa que muitas vezes a gente age e a gente busca o resultado imediato, e quando o resultado não vem, isso nos frustra. Mas exatamente quando a gente entende que o resultado vai vir a longo prazo, a gente age incansavelmente, incandescentemente, a gente sente prazer em agir, a gente sente prazer em fazer, errar, corrigir a rota e simplesmente se entregar ainda mais, cada vez mais, pelo seu próprio sonho.